Olá, corredores e corredoras, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos ao meu tênis de corrida. Bom, meu nome é Fernando e hoje eu vou trazer para vocês o meu relato de como foi participar de uma meia maratona com tênis chinês com placa de carbono. Antes de mais nada, deixa eu dar o contexto para vocês. No último dia 29 de janeiro de 2023, eu participei de uma meia maratona na cidade de São José do Rio Preto. Duas voltas de 10,5 km, um pouquinho mais do que isso, tá? Segundo a organização da prova, havia uma altimetria de 314 metros. Alguns relógios de colega deu um pouquinho menos, o meu deu um pouquinho menos do que isso, mas a segunda organização da prova, então 314 metros de altimetria, ou seja, uma altimetria bem pesada, tá? Então a gente teve muita subida, muito inclinada, bem longa, não é uma prova fácil. A largada foi às 6 da manhã, o que ajudou bastante no que diz respeito à temperatura. Estava um tempo nublado, o sol não saiu, então nessa parte foi ótimo, tá? A questão de clima estava perfeita, mas ainda assim uma prova puxada, terminava numa subida muito inclinada de cerca de uns 400 metros, para você ter uma ideia. Então não foi fácil de fazer. Bom, de início, qual que era a minha ideia? A minha ideia era fazer a meia maratona com o Shadow Essential, que é um dos tênis mais confortáveis, se não o mais confortável que eu já usei na hora de aconchegar o pé. Só que o que acontece? Meu joelho direito não estava muito legal e o Shadow, aquele formato abaulado, eu vou deixar uma descrição aqui para vocês poderem ver o vídeo. Ele tem um formato muito abaulado e esse formato abaulado levanta muito com a carne de uma vez, então fica forçando um pouco demais minha perna e meu joelho. Assim como um outro tênis de placa, que não fosse esse aqui, que eu tentei testar inclusive durante o mês para poder participar, que tem uma placa mais inteiriça, um pouco mais angulada, não deixava levantar meu calcanhar muito forte, que também estava forçando demais o meu joelho para frente. E fora que geralmente esses tênis com a placa mais inteiriça, eles deixam a tua pisada muito travada, né? muito rígida, muito engessada. E eu queria um tênis que me desse me permitisse fazer ajustes durante a prova, né? Para que se o caso eu sentisse dor no joelho, eu pudesse ajustar para uma posição que não me doesse, porque senão eu ia ter que acabar desistindo da prova, tá? Então, por conta disso tudo, desse contexto todo, eu escolhi o X-Step 160 1.0, tá? Até que o chipzinho da participação da prova, foi uma prova organizada pela Chelsea, a medalha é linda. Depois ainda vou pôr uma imagem aqui para vocês se pegar a medalha, cara. Medalha linda, tá? Tiveram alguns problemas com relação ao pré-prova, mas durante a prova rolou de boa, foi bem legal. Mas assim, a empresa é ótima, mas tiveram essas dificuldades no pré-prova, forças além da capacidade deles, assim, da própria estrutura da cidade, tá? Embora São José do Preto seja uma ótima cidade. Bom, então vamos lá, o X-Step. Eu fiz a review desse tênis lá pelo final de 2020, tá? A X-Step é uma excelente marca, uma das marcas que eu mais gosto de tênis de corrida. E por que eu optei em fazer a minha maratona com este tênis? Bom, embora ele tenha uma placa de carbono, a proposta dela é diferente, tá? Como é que funciona? Ela vem até aqui, ó. Vocês podem ver aqui o tracinho preto, é a placa de carbono. Então ela vem mais ou menos até aqui, tá? Que ela tem esse formato mais ou menos aqui, ela é meio abertinha aqui. Ela aqui, ó, dá pra ver? Ó, tá? E na frente ela é aberta, ela não é uma peça fundida, né? É uma peça única, aliás, uma peça maciça, tem uma abertura aqui na frente, tá? Mais ou menos aqui, a câmera mostrando mais ou menos aqui assim. E ela não é fundida, ela tem uma certa abertura. O que isso permite? Que o teu pé trabalhe, tá? Teu pé se mova dentro do tênis, tá? Ele não é tão, tá vendo? Ele não é tão rígido, você consegue dobrar um pouco o tênis e permite uma movimentação do pé. Então por isso que eu optei por esse tênis, porque eu conseguiria ajustar a minha passada, tá? Me permite ajustar a passada, não fica aquela passada tão travada, né? Tão só isso aqui assim tal, não, você consegue ajustar, você consegue movimentar o seu pé melhor, né? Você consegue ajeitar o seu pé melhor dentro do tênis e a passada com esse tênis. Bom, um outro lance legal é que esse tênis é bem leve, tá? Mais ou menos 220 gramas, se eu não me engano. Então assim, isso também ajuda bastante na minha maratona, né? Uma prova longa, né? Eu fiz abaixo de 1h50. Não sou um corredor rápido, como eu já disse aqui várias vezes, eu gosto de participar, mas não sou necessariamente um corredor rápido. Então assim, um tênis bem leve para uma prova tão longa ajuda bastante. Você começa com um tênis um pouco mais pesado, ao longo do tempo você vai ficando cansado, parece que o tênis vai dobrando de peso e aí vai cada vez ficando pior. Ele não encharcou, por mais que eu tivesse suado, suei bastante nessa prova, ele não encharcou, então a parte de drenagem dele funcionou muito bem. Teve um desempenho
muito legal no que tange as subidas, tá? Que eu acho que é o principal problema dessa prova, né? Foi o principal desafio dessa prova. Então eu subi com ele muito bem, ele me impulsionou muito bem na subida, tá? Descida tranquilão, que é ladeirão também, tanto que você subia, tanto que você descia umas ladeiras fortes. Então ele foi muito bem na ladeira, acho que qualquer santo ajuda, né? Qualquer pedra rola na ladeira. Agora, na parte do que diz respeito à subida, esse tênis foi fantástico. Ele respondeu muito bem, associado à placa de carbono, ao PIBA do Dynamic Foam, que é muito bom esse PIBA, bem levinho. E ele é um tênis até macio quando você fala em um tênis feito de PIBA, que busca mais responsividade do que maciez. Mas ele é bem macio, foi bem confortável também, foi um dos motivos da minha escolha com ele. Eu não queria um tênis tão duro para correr, eu queria um tênis um pouco mais macio e ele respondeu muito bem. E também um outro detalhe, que eu já ia me esquecendo, eu queria um tênis com um perfil um pouquinho mais baixo, que não fosse aquele perfilzão muito alto, sabe? Eu queria um perfil um pouco mais baixo para me ajudar na passada também, para facilitar a minha passada. E ele com esse perfil geral mais baixo, não estou falando de drop, tá gente? Estou falando do perfil do solado ser mais baixo, já que ele é um tênis inspirado naqueles tênis mais antigos, né? Layout de tênis mais antigos, pelo menos boa parte dele, né? Então isso também me ajudou bastante, tá? Eu gostei muito de ter participado dessa meia maratona, ele saiu muito bem, o desgaste no solado quase não teve ainda, ó, tá vendo? Tá inteirão, depois de 21 km diretão, ele está inteirão, tá? A proposta dele, assim, quando você entende a proposta do tênis, porque, tênis de placa, todo mundo tem gente que acha que tênis de placa é tudo igual. Não é, gente. Tênis de placa tem muitas variedades de placa, tem muitos tipos de usos diferentes. As empresas estão vindo aí com os tênis de placa para treino, que eu particularmente não acho lá uma coisa muito legal você treinar sempre com tênis de placa, porque, como eu disse, você fica com a passada muito engessada e tem o lance também de você ficar um pouco mais preguiçoso, porque com a impulsão que a placa te dá junto com o PIBA, né, você não trabalha tanto a tua musculatura, você fica com a musculatura, entre aspas, um pouco preguiçosa, né? Então não acho assim que... Eu acho que o tênis de placa para treino é um tênis de placa para corrida, sabe? Para uso, para dia da pancada mesmo, porque a placa por si só já é para isso, na minha opinião, tá? Isso é uma opinião pessoal. Então assim, eu gostei muito de ter participado dessa meia com esse tênis, ele superou todas as minhas expectativas. Eu tinha alguma expectativa com ele, mas ele foi além, tá? Dessas expectativas. Eu tive bolha no meu pé, 2 bolinhas pequenininhas, mas não foi culpa do tênis, foi culpa da meia que eu estava, tá? Que na ponta na meia, simplesmente tem uma costura, e a costura estava por baixo. E aquele nó da costura ficou raspando o meu pé. Na hora eu não sabia se era o que estava doendo, era justamente essa costura pegando no meu pé ou se tinha formado bolha, tá? Então no quilômetro 10 eu senti isso no meu pé esquerdo, tá? No pé direito não teve esse problema porque aí a costura da meia estava melhor ajustado. Então no pé esquerdo estava por baixo, então ela ficou marcando, ela ficou raspando. E quando eu terminei a prova eu fui ver se era a meia só que estava machucando o atrito ou se tinha chegado a formar bolhas, né? Então essa costura ficou esfregando tanto e chegou a formar 2 pequenas bolhas no meu pé. Eu corri metade da prova com bolha no pé, o pé ardendo um pouquinho, tá? Mas, tipo, de boa, não foi culpa. Isso eu sei que eu não tô passando pano pro tênis. Não, realmente não foi culpa do tênis, porque eu cheguei a fazer longões com esse tênis. Eu ia fazer 2 longões com esse tênis antes da prova, né, pra me adaptar com ele, para ver se ele serviria para fazer a meia maratona. Usei outras meias, suei tanto quanto suei na meia maratona e não tive problema algum com bolhas, então realmente foi a meia, tá? Então é isso, gente. Super aprovado para quem quer fazer uma meia maratona com tênis baixo, com tênis de placa e que permita você movimentar o seu pé, mas que ainda assim vai te dar a responsabilidade de um PIBA, tá? Do material responsivo e com a impulsão de uma placa de carbono, beleza? Ainda quero fazer uma entrevista com o meu amigo possível, que vocês já viram aqui várias vezes. Ele participou dessa mesma meia maratona com o Onemix, com placa de carbono, então um tênis que fez muito sucesso lá na prova, a galera perguntando para ele e tal, chamou bastante a atenção do pessoal, tá? O meu, acho que por formato mais antigo, a galera não botou muita fé que talvez tivesse fosse um tênis com placa de carbono. Mas o dele já tem o Onemix já tem um formato mais de placa de carbono, né? Um layout do tênis já mais com cara de tênis de placa de carbono. Fez muito sucesso e aí ele vai dizer para vocês como é que foi participar de uma meia maratona bruta, né? Com muita subida, com o Onemix Pluma 2 ou Light Armor, como é o nome oficial dele. Valeu? Grande abraço a todos, a gente se vê na próxima. Até mais.